Se fosse vocês apitando, seria pior. E aí, meu velho? Tudo bom? Tudo. Prazer, Neto. Opa, Neto. Eu discordo um pouco. Eu apito algumas vezes jogos na várzea. Sei que a questão de interpretação vai muito de árbitro para árbitro, mas eu tenho critério, olho em campo e falo que muitas das vezes os erros que os árbitros brasileiros têm no Brasileirão eu não cometeria. Então eu acho que a captação é necessária, mas a gente, torcedor, muitas das vezes tem um olhar muito mais crítico do que o próprio árbitro em campo. O que a afirmação diz? Se você estivesse apitando, seria pior. Por quê? Você não está tão preparado quanto o árbitro. Porque o árbitro, para ele exercer aquela profissão dele ali, ele fez 8 meses de curso, né? São no mínimo 240 horas que ele tem que estar estudando as 17 regras, ele passa por provas, avaliação psicológica, teste físico, que é extremamente rigoroso. Então, nesse sentido, o torcedor não está tão preparado quanto um árbitro que vai fazer aquela função, vai desempenhar aquela atividade, né? Ele está preparado. Eu corria semanalmente, corria 60 quilômetros por semana, não é? Um árbitro corre em torno de 13 quilômetros numa partida de futebol. Então, o estresse no futebol é muito alto. Então, essa preparação. É claro que se fosse um torcedor, fosse lá apitar, que geralmente é o que mais critica o árbitro, ou um dirigente, não está tão preparado quanto o árbitro. O árbitro se preparou para desempenhar aquela função. Só que o desgaste é tremendo. E isso era uma figura amadora, o árbitro é uma figura solitária. Eu treinava sozinho, eu ia para o meio do mato correr sozinho, eu me lesionava, eu tinha que procurar um médico, eu tinha que procurar um fisioterapeuta, e o jogador sempre teve aquele aparato por trás dele. Médico, fisioterapeuta, psicólogos, enfim. Então era injusto, muitas vezes, você massacrar o árbitro, né? No caso, quando eu errava, quem mais sofre é o árbitro quando comete um erro. Se eu errasse uma penalidade que eu não marcava, eu não dormia aquela noite. Não, mas... Tá? Então, nesse sentido do que o árbitro é mais preparado, o torcedor quer saber do time dele ganhar. Não é? Tu é torcedor do tricolor, tu quer saber, se tu for apitar, embora o companheiro que antecedeu, ele disse, o árbitro tem aquele time. Não tem. Depois que eu entrei no futebol, a militar no futebol com 18 anos de idade. Né? Meu sonho era ser jogador de futebol, não consegui. Aí fui ser árbitro, com 18 anos. Depois tu acaba esquecendo. Não é? Esquecendo, tu vai apitar, tu apita por quem? Por você e pela sua família. Tu quer acertar. Então esse negócio de torcedor dentro da arbitragem praticamente não existe. Mas você entende que muitas das vezes o torcedor ele estuda também porque o time dele errou e aprende muito com os erros dos árbitros, porque você vê lances hoje dentro do futebol brasileiro que tem erros gritantes onde você consegue, se tivesse em campo, falar, eu faria diferente. E a gente acaba se capacitando cada vez mais para poder entender por que a arbitragem erra. Não, porque eu te falei, passa muito pelo comando da arbitragem. Quem é hoje que comanda a arbitragem nacional? Entendeu? Então, quem pariu o Matheus, quem vale. Essa responsabilidade, quem tem que assumir essa responsabilidade. Os árbitros estão muito mal orientados no Brasil. Eu vejo muitas vezes os árbitros não marcando uma falta simples. Uma falta simples, que é falta, que todo mundo vê o parecer é falta. No lance do São Paulo com o Palmeiras, numa penalidade máxima, que o jogador escorrega e acerta o cara, sem querer também dentro da área, é pênalti. E o árbitro viu, estava próximo da jogada, mandou a jogada seguir. Entendeu? Então falta essa orientação para os árbitros. Beleza. Feito. Obrigado. Prazer, Simon. Ô, meu velho. Me chamo Luiz. Eu queria entrar nessa pauta que você falou que falta capacitação para os árbitros. Então, eu até concordo com a sua pauta de que nós apitaríamos pior. Porém, eu acredito que a distância não seja tão discrepante por conta da falta de instrução da própria arbitragem do Brasil. E agora eu sei que esse ano vai entrar o... Como que fala? Isso. E eu queria saber de você sobre o que você acha e entende da arbitragem no Brasil antes dessa capacitação, porque eu acredito que... eu concordo que vocês eram pessoas muito mal interpretadas por conta de que vocês não tiveram tanta instrução. Eu queria saber de você, para mais saber a sua opinião mesmo, sobre a falta de instrução da arbitragem. Na nossa época, nós tínhamos boas instruções. O maior presidente que essa comissão de arbitragem teve nesse país chamava-se Armando Marques. Foi um grande presidente. E na minha época, eu tive grandes contemporâneos que eram bons árbitros. Oscar Roberto Godoy, Márcio Rezende de Freitas, Cláudio Vinícius Cerdeira, Sidraque Marinho, João Paulo Araújo. Enfim,
Antônio Pereira, tinha uma série de bons árbitros, tá? Que apitavam o futebol brasileiro. E tinha boas orientações. De um tempo para cá, e a gente sempre tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo. Eu tô aprendendo com vocês, tá? Já ouvi críticas de torcedores, elogios de torcedores, e a gente é ser humano, a gente tem que aprender e evoluir. A arbitragem brasileira tem bons árbitros, O que passa para mim muito é pela orientação. Tem que orientar e sentir firmeza em quem está comandando. A Copa anda de acordo com o seu comandante, né? E eu não tenho nada pessoal contra ninguém, contra esses caras que estão lá, uns foram os meus contemporâneos, enfim. Mas eu sinto que a arbitragem brasileira está muito enfraquecida nesse aspecto. Porque hoje em dia, você vai... A autoridade... O árbitro não tem uma autoridade. É um circo... o cara apita uma jogada aqui, ó, é como se 30 estivesse cercando o árbitro. Isso é um absurdo. O árbitro tem que manter a sua autoridade. Não autoritário, que é a coisa bem diferente. Tá? Isso aí, para mim, é o passado e não pode voltar nunca mais. O autoritarismo. Agora, a autoridade o árbitro tem que ter. Quem manda aqui sou eu e o respeito tem que ter. E como é que tu defende isso? Com o seu conhecimento e com a sua competência. Essa autoridade. E por isso, muitas vezes, o descritério da arbitragem brasileira, que, na minha opinião, são mal orientados. Nesse ponto, eu concordo muito com o senhor. E eu também vejo muitos árbitros usando o VAR como muleta. Então, no tópico anterior, eu até acabo concordando, porque eu vejo muitos árbitros dentro do campo não entendendo direito o que está acontecendo, e às vezes eles parece que espera para apitar para ver se vai vir algum chamado no árbitro de vídeo. Sim, e eu trouxe um dado aqui que é muito significativo, tá? Olha aqui, ó, 624 paralisações, ou seja, toda hora o árbitro está entrando no jogo, 624 intervenções. O cara tá ali apitando, e aí eu concordo plenamente contigo. É uma muleta. É o cara aqui, ó, eu não vou decidir, tá? Eu não vou decidir, vou deixar o cara me chamar. O cara me chama 192 mudanças da decisão que tomou no campo, ele foi lá para a área de vídeo e mudou. Isso é exatamente o que está acontecendo. Eu não vou assumir. O VAR é uma muleta. Deixa o árbitro chamar. Chamou, vou lá, eu mudo a minha decisão. Então, isso também é equivocado. Porque quanto melhor for a arbitragem de campo, melhor será o serviço do VAR. Isso que eu vejo também. E eu também acabo percebendo... Eu acho que eu vou ter que sair. Não, mas beleza. Vai lá, então. Foi boa. Muito obrigado, prazer. É isso. Bom dia, Ô, meu velho. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Antes de mais nada, queria fazer uma pergunta. Você tem um time de coração? Tenho. Tá, não precisa dizer qual é, se você não pode quiser. Dizer sem problema nenhum. Gaúcho de Passo Fundo. Tá, então vamos lá. O que acontece? Baseado em cima das suas palavras que você falou que se fosse nós, torcedores, que seria pior, eu queria dizer pra você primeiro que, assim, eu sou árbitro de futebol na várzea, eu sou técnico de futebol, tenho um time e sou árbitro de futebol na várzea. Sobre a pressão que você falou, que o árbitro Só porque tu é técnico e sou técnico de um time e também apito jogos na várzea. Ah, tá, apita. Achei que tu era o técnico e apitava o jogo. Não, sou técnico de um time só. Então, mas tá bom. E o que acontece? Em cima das suas palavras que você falou que se fosse apitado por nós seria pior, eu discordo pelo fato de o seguinte, primeiro que na várzea nós não tem o que vocês têm, o apoio que vocês têm, o aparato todo, a proteção que vocês têm, entendeu? Que se eu errar na várzea, os caras vão pular dentro do campo lá e não vai ter a polícia pra me defender igual tem pra defender vocês. Então a pressão em cima de nós, da várzea, é pior do que a pressão em cima de você. Sim. Concorda? Que eu tô lá apitando o jogo dentro da favela, ou dentro da comunidade, em qualquer que seja o lugar, tá a torcida em peso tocando a bateria, e se acontecer alguma coisa, os caras vão entrar, vai querer pegar eu pelo pescoço e não vai ter quem vai me defender. Então, o que acontece? O fato de que seria pior, eu discordo, porque eu vou estar lá tranquilo, não tenho preocupação nenhuma. Se acontecer alguma coisa, alguém vai entrar para me defender, então eu não tenho que estar preocupado para apitar o jogo. Segundo, porque é a minha profissão. Sim. Se eu entrei lá para fazer aquele papel, eu não tenho que estar desesperado, eu não tenho que estar apavorado para fazer aquilo, porque é o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu tenho que chegar lá, desempenhar o meu papel com braveza e sair tranquilo. Sim. Concorda? E sobre o que você falou que, em cima do VAR, o que acontece? Vocês tomam decisão que não faz sentido para nós, torcedor. O VAR não chamou, o árbitro deu alguma coisa. Ou o VAR chamou, o árbitro foi lá e não deu o que ele falou. Você disse que tem 192 intervenções, mas o árbitro sabe mais que a tecnologia. Como que o árbitro sabe mais que a tecnologia e a tecnologia interviu o jogo mais do que o árbitro?
E quem toma conta da tecnologia também é um ser humano, que também foi árbitro na maioria das vezes. Claro. Certo? Então, a decisão está sendo de um árbitro e não da tecnologia. Sim. Concorda? Tem que Porque ele ser está lá, ele servidor, está vendo é. a tecnologia, então a decisão Claro. foi dele, não foi da tecnologia. E o erro acontece da mesma forma. Entendeu? Mas, alguns pontuaram claro. os seus jogos. Alguns pontuaram os seus jogos e onde o erro aconteceu, tanto do árbitro como do juiz, nada disso foi corrigido, acontece e depois vai acabar, vocês vão embora, você falou que você não vai dormir por causa de um erro que você acha que você cometeu, ou que você talvez tenha cometido. É o seguinte, eu acho que é o seguinte, no campo tu toma aquela decisão que tem que ser tomada. Correto. Depois tu vai pra casa, eu ia pra casa, minha esposa gravava os jogos. Eu fazia meu chimarrão, ia lá no escritório, olhava. errei. Aí eu via na televisão, com vários ângulos e tal, via que errei. Então, Inclusive, alguns erros eu mas admiti. em cima- Depois de eu ver na televisão. Concordo. Só para eu te responder aqui em parte, né? Porque, Certo. Aí o seguinte, eu apitei de 84 a 91, apitei a várzea. Passei por tudo Sim. que você passou. Tudo. Não tinha policiamento, não recebia, muitas vezes cheque, não pagavam, alambrado desse tamanhinho, chamando horrores. Então essa base que eu fiz foi muito boa. Isso me fez ar futebol. Porque aí eu concordo contigo. Em termos de segurança, é melhor você apitar a Série A do Brasileirão. É melhor apitar uma Copa do Mundo. Agora, em termos de conhecimento que eu falo, é o seguinte, é que eu tenho mais condições, como sendo um árbitro federado, sendo um árbitro da CBF, sendo um árbitro da FIFA, eu tenho mais elementos, chega mais em minhas mãos o conteúdo. Não é? Então As você tem que- determinações, as então- orientações. então Nesse o árbitro- aspecto, o árbitro sabe mais que o torcedor. Então o árbitro tem que ter Do muito torcedor. menos erro. Se você sabe Sim, muito mais, claro, você tem que errar muito menos. Tu tem mais condições de ver, de interpretar a regra, porque você recebe a regra. Tá? Nesse aspecto, o árbitro sabe Então, mais aí do o que... árbitro Agora, recebe a tem regra. uma coisa que eu te digo, você nunca ouviu, tá? Uma vez eu apitei um jogo, eu voltei da Copa do Mundo da Alemanha 2006, a segunda que eu tinha ido, e fui apitar um jogo do interior do Rio Grande do Sul, na Várzea, e isso aí você nunca ouviu. Eu lhe garanto que você nunca ouviu. Tinha um torcedor lá fora na tela, agarrado na tela, gritando: Ô Simon, eu nunca matei um juiz de Copa do Mundo. Dessa vai ser a primeira vez. Eu digo, não vai ser hoje também, né? É, porque ele também nunca teve um juiz da Copa do Mundo. Você era o primeiro, né? Então não tinha como Não, ele ter claro, matado. claro. Não, mas é isso aí, mas eu concordo plenamente contigo. E o que falta para essa arbitragem de hoje, que eu chamo de árbitros de apartamento, porque muitos fizeram o curso, botaram o livro embaixo do braço aqui, ó, e vamos apitar futebol. Não é Não, assim. então vocês- Você tem que ir lá, amassar o barro, a várzea, esses 6 anos, 7 anos Então que eu fiquei vocês no não amador, podem me ter o fez erro. árbitro de futebol. Então não pode acontecer os erros que têm acontecido. Não, de jeito nenhum. Demais, estão errando demais. Demais. Demais, Então, concordo, é isso isso aí daí, nós estamos de acordo. Como tem acontecido em todos os campeonatos. Claro. E o fato de você falou que a arbitragem lá fora ela é muito mais preparada, então falta preparo para vocês. Sim. Certo? Se lá fora é muito mais preparado Claro. e vocês cometem o erro aqui, se eu estiver na minha empresa e eu estiver cometendo um excesso de erro, ou a empresa vai mandar embora ou ela vai me qualificar. Eu não posso estar dentro de uma empresa cometendo um monte de erro, toda hora está acontecendo um erro e eu continuar lá todo dia. Claro. E você vai para sua casa, vai receber o seu dinheiro, e você fala, quando você erra, você não dorme. Nós não dorme quarta, domingo, várias quartas, vários domingos a gente não dorme, com um inúmero erros de vocês. Entendeu? Então, se você vai Mas lá... quando o jogador teu também erra o pênalti ou perde um gol sem goleiro, Então, mas aí tu também fica sem dormir, Mas ou não? aí eles vão falar assim, aí nós não estamos falando de Não, arbitragem. claro. Aí nós estamos falando do jogador. Não, tá bem. Certo? Já muda, já Ele muda a fala pauta. de torcedor, né? Tá, o tudo torcedor bem. não dorme quando o árbitro não é. Mas a briga erra. sempre é com o Mas e árbitro. quando o jogador erra? Tudo bem. Quando o jogador Tu erra, a também gente não vai... dorme? condenar. A gente Não vai trabalhar? Não, a gente vai lá pegar ele, vai lá protestar no estádio. Não é pegar na pancada, não. Vai lá protestar no claro, estádio. jamais agressão. Entendeu? A gente vai lá protestar, a gente vai lá brigar, vai lá... certo. Principalmente Não, muito nós, corintianos. Porque a gente briga mesmo. A gente vai lá no estádio, a gente vai lá brigar e acontece isso, entendeu? Valeu, Mas meu muito velho. obrigado. Boa Valeu? sorte pra gente. Obrigado. Opa, rapaz. Prazer, tudo bem? Tu me Passadas largas, Tu me, vai, lem- rapaziada. tu me lembrou o Robinho nas pedaladas da final aquela. Não me que eu tava fala do esse lado nome do aí. lance. Eu Você tava me- do lado do lance, do Robinho em cima do Rogério na final do Brasileiro. Tinha nascido naquele 3-2 o clássico. Sim. No Morumbi, eu apitei esse jogo. O Robinho tava... tu nem tinha visto. Não, Ah, é 10 de abril de 2002. tu não teve tanta sorte. Tu perdeu, deveu velho apitar aqui. Olha, Agora tu bota no YouTube lá, ó. Simo no apito. Não, pode deixar. Não, mas o que eu queria falar com você é que, por exemplo, desculpa, eu não lembro seu nome, mas... Desculpa. Mas ela trouxe um ponto muito... Desculpa, mas ela trouxe um ponto interessante que era... Tá, ouve o nome dela, ela tá dizendo...
Belly. Então, tipo, ela trouxe um ponto muito interessante, que foi a questão da arbitragem da Premier League. E na Copa do Mundo que a gente teve, se não me engano foi Inglaterra, eu não lembro outro time, que o Wilton Pereira Sampaio apitou. E você disse que a gente tem muitos bons árbitros. Sim. A reação dos europeus foi totalmente negativa. Então você fala, mas o torcedor não conseguiria apitar tanto quanto nós. Eu entendo que talvez pela questão de profissionalização, mas eu duvido muito, porque talvez a gente tem o exemplo do Daronco, que muitas vezes, quando é analisado, falam de ter distância de lances, de não estar preparado psicologicamente. Então, basta ter uma estrutura maior todo para esses árbitros também. Não, pois é, não. Essa afirmação está no sentido seguinte, aquilo que eu falei para o companheiro anterior. As condições que os árbitros têm, que o torcedor não tem, não sabe do livro de regra, das novas orientações, do protocolo. O protocolo do VAR são 88 páginas, tá? Para te ler e tal. Isso aí o torcedor não tem. Então a afirmação é nesse sentido. Não tem como ter o mesmo conhecimento que eu tenho para ir apitar um jogo. Tu pegar um apito aqui, toma aqui, vai apitar Santos e Corinthians. É, por isso que vocês são importantes nesse sentido. Claro. Tanto alguns criadores têm o Sou do Apito, que faz esse tipo de criação de conteúdo sobre arbitragem, e vocês são importantes pra gente entender. Eu tô lá no @CarlosSimoApito, né? Eu sei. Tem dúvida, chama o Eu velho. sigo, pô. Então tá. Tamo junto. Então. Prazer. Valeu. Falar com você, viu, Simão? Desculpa, BL. Tamo junto, viu?